A semana foi de dados fortes na economia real, e no meio da euforia existe um sinal que o investidor de longo prazo não pode ignorar. Hoje no radar, o produto interno bruto que surpreendeu, as siderúrgicas que dispararam, a inflação que não cede e um risco de crédito que voltou ao radar. Vamos filtrar o que importa. O produto interno bruto brasileiro cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos 3 meses anteriores, chegando a cerca de 3,3 trilhões de reais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados em 29 de maio. O crescimento foi distribuído pelos três grandes setores da economia. A agropecuária avançou 2%, a indústria subiu 1% e os serviços cresceram 0,5%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias subiu 1% e os investimentos avançaram pouco mais de 3,5% frente ao trimestre anterior. O resultado colocou o Brasil entre os países com melhor desempenho dentro do G20 no período. Um produto interno bruto em expansão sustentada com o crescimento dos investimentos é o ambiente onde empresas bem geridas ampliam receita e margem. Setores como o agronegócio, indústria e consumo doméstico são os mais diretamente conectados a esse dado. Para o investidor de valor de longo prazo, esse dado reforça a tese de empresas brasileiras com operação diversificada e exposição ao mercado interno. O crescimento dos investimentos, pouco mais de 3,5%, é especialmente relevante. Sinaliza que o setor produtivo ainda está expandindo capacidade, o que tende a sustentar resultados nos próximos trimestres. Oportunidade para quem busca empresas com fundamento sólido em um ciclo de expansão real da economia. Na segunda-feira, 1º de junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma proclamação alterando as tarifas da seção 232, a lei americana que regula importações de aço, alumínio e cobre. A medida reduziu alíquotas de 25% para 15% em determinadas categorias industriais e criou uma nova faixa de 10% para produtos com ao menos 85% de aço ou alumínio fundido nos Estados Unidos. As mudanças entram em vigor em 8 de junho e têm validade até 31 de dezembro de 2027. O mercado leu o anúncio como sinal positivo para o setor siderúrgico brasileiro. A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, liderou os ganhos com alta de quase 10% no pregão de 2 de junho. A Usiminas avançou quase 8% e a Gerdau subiu quase 6%. As ações da Vale também subiram, com alta de cerca de 4%, beneficiadas pelo ambiente favorável a commodities metálicas. Há um ponto central que o mercado ainda não resolveu. Não está confirmado se as siderúrgicas brasileiras se qualificam para as faixas reduzidas de 15% ou 10%. A elegibilidade depende da composição dos produtos exportados e do percentual de aço fundido nos Estados Unidos, critério a ser avaliado empresa por empresa. A data de 8 de junho será o primeiro momento concreto para essa avaliação. O investidor de valor precisa observar o seguinte: o movimento do pregão foi real, mas o fundamento de longo prazo das siderúrgicas brasileiras nesse contexto depende da confirmação da elegibilidade em 8 de junho. Para Gerdau, a presença relevante nos Estados Unidos funciona historicamente como proteção parcial nesse tipo de ambiente. Para a CSN e os Minas, a tese combina a leitura do cenário americano com a recuperação doméstica de margens. A oportunidade existe, mas aguardar a confirmação da elegibilidade antes de ampliar posição é o movimento mais disciplinado nesse momento. O Boletim Focus, o relatório semanal de expectativas do Banco Central do Brasil com economistas do mercado, divulgado em 29 de maio, elevou a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para 5,09% em 2026. O resultado fica acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. A taxa Selic permanece projetada em 13,25% ao ano para o mesmo período. Essa é a 12ª semana consecutiva em que a projeção do IPCA sobe. O mercado também revisou levemente para cima as estimativas para 2027 e 2028. O câmbio projetado para o fim de 2026 está em torno de R$ 5,16 por dólar. Inflação acima do teto da meta com Selic elevada comprime múltiplos de empresas endividadas e aumenta o custo de oportunidade de estar em renda variável. O ambiente favorece quem está em renda fixa indexada à inflação ou à Selic, e dentro da bolsa, favorece empresas com caixa robusto,
dívida baixa e geração de caixa previsível. Esse cenário favorece aumentar a posição em empresas com fundamento defensivo, baixo endividamento, receita recorrente e capacidade de repassar inflação para o cliente. Para quem ainda tem alta concentração em empresas alavancadas ou com resultado muito sensível ao custo de capital, esse dado é um sinal para revisar o portfólio. Proteção de capital passa por escolher bem, não por sair da bolsa. As ações da Braskem, negociada em Nova York, caíram cerca de 2,5% depois que informações surgiram de que a petroquímica está buscando apoio de credores para iniciar um processo de reestruturação extrajudicial antes do vencimento de pagamentos de dívidas previsto para julho. Segundo reportagem da Bloomberg citada na fonte, a empresa avalia entrar no processo assim que garantir o apoio de detentores de um terço de sua dívida, patamar que permitiria obter uma suspensão de 90 dias nos pagamentos. Durante esse período, buscaria o apoio da maioria dos credores para aprovar um plano definitivo. A possibilidade de medida cautelar judicial também permanece em aberto. Reestruturação de dívida em empresa de grande porte gera incerteza sobre continuidade operacional, governança e diluição de acionistas. Para quem tem posição na Braskem, esse é um risco de crédito concreto, não especulativo. O risco para quem tem posição na Braskem é real e documentado. Reestruturação extrajudicial é um processo controlado, mas nenhum processo desse tipo termina sem impacto para o acionista minoritário. A leitura correta aqui é aguardar. A estrutura do plano ainda está sendo negociada, os termos definitivos não foram divulgados e o impacto na tese de longo prazo da companhia não pode ser avaliado com os dados disponíveis hoje. Quem não tem posição, não entrar. Quem tem, monitorar os desdobramentos nas próximas semanas. O produto interno bruto brasileiro cresceu 1,1% no primeiro trimestre. Economia real em expansão com investimentos avançando. As siderúrgicas subiram até quase 10%, mas a elegibilidade às tarifas reduzidas de Trump só se confirma em 8 de junho. O Focus projeta inflação acima do teto da meta pela 12ª semana seguida. O ambiente favorece empresas defensivas e com caixa forte. Isso foi o radar do mercado dessa semana. Se alguma dessas notícias tocou numa tese que você acompanha, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários. A gente pode aprofundar numa análise completa até a próxima semana.